E aí, galera, seguinte, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, né, para gravação de mais um paper, né, o agora da série Lancet, né, o outro foi do seminário, tá, o de 2021, esse aqui é de 2018. Mas é o seguinte, quero aqui pedir para você fazer um favor para mim. Vamos lá? Vai lá, dá seu like, se inscreva no canal e compartilhe, né, esse vídeo. É importante para que a gente consiga chegar em pessoas que normalmente nem têm noção, né, que esse canal existe. Tá? É importante dizer também que se você quer, né, muitas vezes, eu tenho interesse de saber sobre esse artigo ou sobre esse assunto, deixa aí no comentário que futuramente a gente faz, né, eu faço esse vídeo, tento colher algum paper de maior relevância e, a gente faz a apresentação aqui para você, ok? Bom, nesse vídeo eu resolvi fazer ele completo, sem, igual nós fizemos parte 1 e parte 2 no anterior. Por quê? Na timeline, se você passar o mouse, né, em cima, ou se você for correndo o cursor no seu telefone, você vai ver que está sendo dividido por capítulos, tá? E com isso fica mais fácil você achar cada parte desse artigo. Acho que fica mais fácil para vocês poderem estar vendo o vídeo, ok? Vamos dar prosseguimento aos artigos da Lancet sobre dor lombar, tá? Esse artigo aqui já é o da série, né? O outro era era do seminário, né? Foi lançado em 2021. Esse daqui foi lançado em 2018, tendo o título traduzido, que é dor lombar e porque precisamos ter atenção. Aqui nós temos o título dele em inglês, What Low Back Pain is and Why We Need to Pay Attention, né? E ele vem escrito como Low Back Pain 1, tá? Ele, como eu disse, ele foi lançado em 2018, foi publicado, né, em 2018 na Lancet. Vamos falar um pouquinho da introdução? A dor lombar é um sintoma extremamente comum em populações de todo o mundo e ocorre em todas as faixas etárias, desde crianças até a população mais idosa. Ela é responsável por 60,1 milhões de anos de vida ajustados, né, por incapacidade em 2015, um aumento de 54% desde 1990, com o maior aumento observado nos países com renda média e baixa. A incapacidade devido à dor lombar é mais elevada nos grupos de idade ativa, né, em todo o mundo, o que é especialmente preocupante em países de baixa e média renda, onde o emprego informal é comum e as possibilidades, né, de modificação desse emprego são limitadas. A maioria dos episódios são de curta duração e com pouca ou nenhuma consequência, mas episódios recorrentes são comuns e a dor lombar é cada vez mais entendida como uma condição de longa duração, com variável e em vez de episódio de recorrências, de ocorrências não relacionadas. A dor lombar é uma condição complexa, com múltiplos contribuintes, tanto para a dor quanto para a incapacidade associada, incluindo fatores psicológicos, fatores sociais, fatores biofísicos, comorbidades e mecanismos de processamento da dor. Para a grande maioria das pessoas, atualmente não é possível identificar com precisão a fonte nociceptiva específica que causa essa dor. Fatores de estilo de vida, como tabagismo, obesidade, baixo nível de atividade física, que se relacionam com a saúde geral, né, mais precária, também são associados à ocorrência dos episódios de dor lombar.
Os custos associados aos cuidados à saúde e à incapacidade para o trabalho atribuídos variam consideravelmente entre países e são influenciados por normas sociais, abordagens de cuidados de saúde e a própria legislação. Prevê-se que o fardo global da dor lombar aumente ainda mais nas próximas décadas, especialmente em países com renda baixa e média. Mas afinal de contas, o que é dor lombar? Dor lombar é um sintoma, não é uma doença, e pode resultar de diversas anomalias ou doenças conhecidas e até mesmo desconhecidas. É comumente acompanhada de dor em uma ou ambas as pernas, né? E algumas pessoas com dor lombar apresentam sintomas neurológicos associados nos membros inferiores. Para quase todas as pessoas, né, que apresentam esse tipo de dor, ou seja, dor lombar, a fonte nociceptiva específica não pode ser identificada. E as pessoas afetadas são então classificadas como tendo a chamada dor lombar inespecífica. Existem algumas causas graves de dor lombar persistente, tipo malignidade, fratura vertebral, infecções, doenças inflamatórias como a espondiloartrite axial, que requerem identificação e tratamento específicos e direcionados, né? Mas são responsáveis por uma proporção muito pequena dos casos de dor lombar. Pessoas com dor lombar muitas vezes apresentam dor concomitante em outras partes do corpo e problemas de saúde física e mental, mas de forma geral, tá? Quando comparadas com pessoas que não relatam dor lombar. Assim, muitas pessoas que vivem com dor lombar apresentam diversos problemas nos quais fatores psicológicos, sociais, biofísicos, bem como comorbidades e mecanismos de processamento da dor acabam impactando nesse paciente. Causas da dor lombar. Embora os testes clínicos não consigam identificar com precisão a fonte tecidual da maior parte das dores lombares, várias estruturas são inervadas e demonstram produzir dor quando estimuladas. Embora os testes clínicos não consigam identificar com precisão a fonte tecidual da maior parte das causas da dor lombar, várias estruturas são inervadas e demonstram produzir dor quando estimuladas. Muitos achados de imagem, radiografias, tomografias computadorizadas, ressonância magnética, identificados em pessoas com dor lombar, também são comuns em pessoas que não têm dor. E sua importância no diagnóstico ainda é fonte de muito debate. Este painel demonstra os achados sobre potenciais nociceptivos contribuintes para a dor lombar. Dentre eles vão falar, né, o disco intervertebral, a faceta articular, né, da vértebra e a placa terminal com as mudanças Modic. Disco intervertebral. Embora alguns achados clínicos e de imagem aumentem a probabilidade da dor surgir no disco intervertebral, com padrão de referência da discografia, nenhuma investigação identificou com precisão um problema de disco como contribuinte para a dor de um indivíduo. Não existe um padrão de referência amplamente aceito para a dor discogênica.
No caso das facetas articulares, injetaram anestésico local nas articulações facetárias para causar um alívio temporário da dor. Entretanto, o estudo de Framingham, com 3.529 participantes, não encontrou associação entre osteoartrite radiológica das articulações facetárias e a presença da dor lombar. Identificação clínica de indivíduos cujas articulações facetárias estão contribuindo para a sua dor não é possível. A placa terminal também é uma fonte, né, que foi relacionada nesse estudo. Então, as alterações módicas ou de Modic são anormalidades da placa terminal vertebral observada na ressonância magnética como característica específica da medula óssea subcondral e vertebral, que podem ser classificadas de acordo com diferentes intensidades de sinais em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Defeitos da placa terminal e a hérnia de disco podem predispor ao desenvolvimento das alterações Modic. Uma teoria é que a resposta pró-inflamatória causada por dano estrutural ao disco ou placa terminal poderia permitir infiltração microbiana, reações autoimunes ou ambas, que intensificam e estendem a estimulação do nociceptor por estímulos químicos ou mecânicos, né? Uma infecção de baixo grau por Propionibacterium acne, as jujuzadas aí vocês já vão acostumar, podem promover o desenvolvimento das alterações Modic. A relevância desse achado para a prática clínica não é, no entanto, clara. Uma revisão sistemática concluiu que as alterações Modic do tipo 1 estão associadas à dor lombar. Um estudo subsequente, incluindo 1.142 pessoas, descobriu que alterações Modic do tipo 2 estavam associadas à incapacidade, mas não à dor. A identificação dos indivíduos nos quais a alteração Modic estão contribuindo para a dor não é possível. Síndromes neurológicas associadas. Vamos falar sobre dor radicular e radiculopatia. A dor radicular ocorre quando há envolvimento da raiz nervosa, comumente chamada de dor ciática. O termo dor ciática ou ciatalgia é usado de forma inconsistente por médicos e pacientes para diferentes tipos de dores na região posterior da perna, nas costas também, e deve ser evitado por esses profissionais e também pelos pacientes. O diagnóstico de dor radicular baseia-se em achados clínicos, incluindo história de dor dermatomal na região do membro inferior, né, nas pernas, dor nas pernas pior do que na região lombar, tá? E piora da dor nas pernas durante tosse, espirro ou esforço. E também teste de elevação da perna de forma esticada, né? O teste de Laseg, no caso. A radiculopatia é caracterizada pela presença de fraqueza, perda de sensibilidade ou perda de reflexos associados a uma raiz nervosa específica, ou uma combinação destes. E pode coexistir também com a dor radicular. Relata-se que pessoas com dor lombar e dor radicular ou radiculopatia são mais gravemente afetadas e apresentam resultados piores em comparação com pessoas com apenas dor lombar, tá? A hérnia de disco, em conjunto com a inflamação local, é a causa mais comum de dor radicular
e radiculopatia. As hérnias de discos são, no entanto, um achado frequente nos exames de imagem na população assintomática e, muitas vezes, desaparecem com o tempo, independentemente da resolução da dor. Estenose do canal. A estenose espinhal lombar é clinicamente caracterizada pela dor ou outro desconforto ao caminhar ou ficar de pé durante muito tempo, que se irradia para um ou ambos os membros inferiores e geralmente é aliviado com repouso ou fazer a flexão anterior, né, da região lombar. A estenose do canal geralmente é causada pelo estreitamento do canal espinhal ou forames devido à combinação de alterações degenerativas como osteoartrite facetária, hipertrofia do ligamento amarelo e abaulamento dos discos. O consenso dos especialistas é que o diagnóstico da síndrome clínica de estenose espinhal lombar requer tanta presença de sintomas e sinais característicos quanto a confirmação por imagem do estreitamento do canal espinhal lombar ou dos seus forames. Acredita-se que os sintomas de estenose espinhal lombar resultem da congestão venosa ou isquemia da raiz nervosa da cauda equina, devido à compressão. Causas patológicas específicas da dor lombar. As causas patológicas. As causas potenciais de dor lombar que podem atingir tratamento específico incluem fraturas vertebrais, distúrbios inflamatórios, por exemplo, espondiloartrite axial, malignidade, infecções e causas intraabdominais, conforme demonstrado no painel 2 do artigo, e posteriormente será abordado caso a caso. Um estudo de 1.172 novas apresentações de episódios agudos, ou seja, inferior a 2 semanas, de dor lombar em cuidados primários na Austrália, encontrou causas específicas de dor na lombar em 0,9% dos participantes, sendo a fratura de longe a mais comum, 8 dos 11 casos, seguidos por distúrbios inflamatórios, 2 dos 11 casos. Uma revisão de Uganda de 204 pacientes encaminhados para a clínica ortopédica hospitalar com queixa primária de dor lombar mostrou que 4% dos pacientes apresentavam anomalias espinhais graves devido à tuberculose, 3,5% apresentavam fraturas por compressão vertebral, 1% brucelose e 1% tinha malignidade. 80% das pessoas com dor lombar aguda apresentam pelo menos um sinal de alerta, ou red flag, apesar de menos de 1% ter um distúrbio grave. A especificidade muito baixa da maioria dos sinais de alerta contribui para encaminhamentos desnecessários a especialistas e também exames por imagem desnecessários. Fratura vertebral. Fraturas vertebrais sintomáticas por trauma mínimo devido à osteoporose são raras antes dos 50 anos de idade, mas a incidência aumenta rapidamente com a idade. Embora a incidência específica por idade não muda, com o envelhecimento da população, a carga populacional está aumentando. Uma revisão sistemática com 14 estudos descobriu que a probabilidade pós-teste de ter uma fratura vertebral sintomática foi de 9% para aqueles que eram mais velhos, homem com idade superior a 65 anos e mulheres com idade superior a 75 anos. 33% para aqueles com histórico de uso prolongado de corticosteroides e 62% quando havia contusão. A probabilidade de uma fratura vertebral por trauma mínimo estar presente quando múltiplos fatores de riscos estavam presentes foi de 90%.
Foi demonstrado em alguns estudos que a fratura vertebral sintomática por trauma mínimo tem um grande impacto na saúde, com média de 158 dias de atividades restritas. E um terço das pessoas afetadas ainda apresentam dores na região lombar significativa após 2 anos. Em alguns estudos, as fraturas vertebrais por traumas mínimos também estão associadas a um risco de mortalidade 2 a 8 vezes maiores. Espondiloartrite axial. A apresentação típica da espondiloartrite axial inclui rigidez matinal, principalmente na região lombar, com melhora observada com exercícios, mas não com repouso. Num coorte dinamarquês de 759 pessoas com idades compreendidas entre 18 e 40 anos com dor lombar crônica, o valor discriminativo dos sintomas de dor inflamatória na região lombar com espondiloartrite axial foi baixo, com sensibilidade e especificidade variando entre 50% e 80%, dependendo dos critérios utilizados. No entanto, cerca de 30% dos encaminhados para cuidados secundários com sintomas de dor inflamatória na região lombar recebem um diagnóstico final de espondiloartrite axial. Cerca de 5% dos europeus que apresentam dor lombar crônica nos cuidados primários podem ter espondiloartrite axial. Frequentemente há um atraso entre o início dos sintomas de dor lombar e o diagnóstico de espondiloartrite axial, de pelo menos 5 anos ou mais. Pessoas com espondiloartrite axial são comumente diagnosticadas erroneamente com dor lombar inespecífica. Como agora estão disponíveis tratamentos eficazes para espondiloartrite axial, recomenda-se um encaminhamento especializado em reumatologista para pessoas com suspeitas de ter esse mal. Malignidade. A dor lombar é um sintoma comum em pessoas com câncer metastático. Metástases vertebrais ocorrem de 3 a 5% de pessoas com câncer. 97% dos tumores espinhais são doenças metastáticas. Os tumores sólidos comuns que metastasiam para a coluna vertebral são os adenocarcinomas, isto é, tumores da região da mama, pulmão, próstata, tireoide e gastrointestinal. Uma história pregressa de outros tumores é menos importante. O mieloma geralmente se apresenta com dor óssea persistente em pessoas com 60 anos ou mais. Infecção. As infecções espinhais incluem espondilodicite, osteomielite vertebral, abscessos epidurais e raramente infecções facetárias. As infecções bacterianas são divididas em doenças piogênicas, por exemplo, Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, e granulomatosas, por exemplo, a tuberculose ou a brucelose. Embora raros, esses distúrbios estão associados a uma mortalidade substancial. Até 3% dos abscessos epidurais, 6% para a osteomielite espinhal e possivelmente até 11% para a espondilodicite piogênica. Nos países de baixa renda, a tuberculose afeta uma faixa etária mais ampla, idade média entre 27 e 76 anos, e pode representar até um terço das infecções da coluna vertebral. Pessoas com comorbidade crônica, particularmente distúrbios imunossupressores e usuários de drogas intravenosas, correm maior risco de infecção da coluna vertebral. Aumentos recentes na incidência da infecção espinhal são atribuídos ao envelhecimento da população com comorbidade inerente, além de melhor identificação de casos relacionados à disponibilidade de técnicas modernas de imagem. Síndrome da cauda equina. Embora não seja estritamente uma causa de dor lombar,
A compressão da cauda equina, que surge principalmente da hérnia de disco, pode ter consequências catastróficas. É raro e a maioria dos médicos de cuidados primários não verá um caso verdadeiro durante a vida profissional. O diagnóstico precoce e o tratamento cirúrgico são provavelmente úteis, portanto, é necessário que haja um limiar baixo para avaliação adicional quando houver um novo início de alterações sensoriais perianal, ou sintomas na bexiga, ou dor radicular grave bilateral, com dor lombar de qualquer duração. As principais características clínicas são retenção urinária, incontinência por transbordamento, sensibilidade disso aí é de 90% e a especificidade de 95%. Quão comum é a dor lombar? A dor lombar é incomum na primeira década de vida, mas a prevalência aumenta acentuadamente durante a adolescência. Cerca de 40% de crianças de 9 anos a os adolescentes até 18, em países de renda alta, média ou baixa, relatam ter tido dor lombar. A maioria dos adultos terá dor lombar em algum momento da vida. A prevalência média no período de um ano, globalmente na população adulta, é de cerca de 37%. 37%. Atinge o pico na meia-idade e é mais comum em mulheres do que homens. A dor lombar acompanhada de limitação de atividades aumenta com a idade. A prevalência média nos países de renda elevada é mais elevada do que em países de renda média ou baixa. Mas, globalmente, não há diferença entre áreas rurais e urbanas. O padrão de gênero nas regiões de baixo e médio rendimento também pode diferir dos países de elevado rendimento e até diferir entre regiões de baixo rendimento. Carga e impacto da dor lombar. Capacidade geral. Essa tabela aí, que é apresentada no artigo, né, eu resolvi colocar aqui e vocês tiverem interesse, esse artigo é gratuito, tá? É só conseguir nas bases de pesquisa, bom? A maioria das pessoas com dor lombar apresenta baixos níveis de incapacidade, mas o efeito aditivo destes, combinado com uma elevada incapacidade numa minoria substancial, resulta num fardo social muito elevado. Nos países de renda elevada, a dor incapacitante na lombar está ligada ao estatuto socioeconômico, à satisfação no trabalho e ao potencial de compensação monetária. O aumento global do fardo, que é a dor lombar, deve-se quase que inteiramente ao aumento da população e ao envelhecimento nos países de renda baixa, média e alta, em oposição ao aumento da prevalência. Pode ser que ficou estranho isso aí, mas é o seguinte, o que ele quer dizer é o seguinte, que a dor lombar está aumentando, né, porque a população está aumentando, e não por causa da prevalência, ok? Incapacidade de trabalho. A incapacidade devido à dor lombar é mais elevada nos grupos em idade ativa em todo o mundo, o que é especialmente preocupante nos países de renda média e baixa. Por quê? O emprego informal é comum nesses países e a possibilidade de modificação de emprego está quase completamente ausente. Nos países de renda elevada, as diferenças nos sistemas de compensação social e não as diferenças na exposição profissional ou nos fatores individuais são em grande parte responsáveis pela diferença na taxa e na extensão da incapacidade para o trabalho atribuído à dor. Na Europa, a dor lombar é a causa mais comum de licenças médicas certificadas e também de aposentadorias antecipadas. No entanto, a incapacidade para o trabalho devido à dor lombar varia substancialmente
entre países europeus. Nos Estados Unidos, a dor lombar é responsável por mais dias de trabalhos perdidos do que qualquer outra doença musculoesquelética ocupacional. Mas, embora 58 em cada 10 mil trabalhadores norte-americanos tenham apresentado uma reclamação relacionada com a dor lombar em 1999, o número comparável com o Japão durante o mesmo ano foi apenas 1 em 10 mil. E aí, galera, seguinte, chegou até aqui? Perde tempo não, vai lá, dá seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, é importante, né, pra gente que tá começando, pra gente que tô começando agora, era um sonho passado, mas agora tô tornando realidade, tá? Então vai lá, um segundinho, você faz isso aí. Identidade social e desigualdade. Freud e colaboradores analisaram 42 estudos qualitativos, todos realizados em países de rendimento elevado, e descobriram que muitas pessoas que vivem com dor lombar lutavam para satisfazer as suas expectativas e obrigações sociais, e que alcançá-las poderiam então ameaçar a credibilidade do seu sofrimento, colocando em perigo as reivindicações de sua incapacidade. Embora aqueles com dores lombares procurem atingir níveis pré-morbidade de saúde, muitos descobrem com o tempo que esse objetivo é irreal e vivem com expectativas reduzidas. Da mesma forma, McNella e colaboradores revisaram 38 estudos qualitativos separados, também, né, de países de alta renda, e encontraram alguns temas comuns, incluindo preocupação e medo sobre as consequências sociais da dor lombar crônica, desesperança, tensão familiar, isolamento social, perda de emprego e falta de dinheiro, decepção com os cuidados de saúde, aceitação da dor e aprendizagem de estratégias de autogestão. Globalmente, a dor lombar contribui para a desigualdade. Nos países de renda média e baixa, a pobreza e a desigualdade podem aumentar à medida que a participação no trabalho é afetada. Além disso, muitas vezes não existem sistemas formais de regresso ao trabalho e trabalhadores podem ser despedidos, colocando mais pressão sobre os meios de subsistência da família e da comunidade. Na Austrália, Schofield e colaboradores, no caso Schofield não sou eu, tá? Descobriram que os indivíduos que abandonam precocemente o mercado de trabalho devido à dor lombar têm substancialmente menor condição financeira chegando aos seus 65 anos de idade, mesmo após uma adequação educacional. O valor médio de riqueza acumulada para aqueles que sofrem precocemente devido a dores lombares é de apenas 5.038 dólares australianos, quando atinge, né, os 65 anos, em comparação com os quase 340 mil dólares australianos que pertencentes a essas pessoas que permanecem no mercado de trabalho. Custo da dor. Não foram identificados estudos relevantes sobre os custos associados à dor lombar em países de baixa e média renda. Os custos associados à dor lombar são geralmente relatados como os custos médicos diretos, com os cuidados de saúde, e custos indiretos, com absentismo no trabalho ou perda de produtividade. Apenas alguns estudos relataram outros custos não médicos diretos, tais como transporte para as consultas, visita a profissionais que fazem trabalhos complementares e alternativos, ajuda informal não captada pelo sistema de saúde, o que significa que a maioria dos estudos subestima os custos totais da dor lombar. O impacto econômico relacionado com a dor lombar é comparável ao de outras condições
prevalentes e de alto custo, como doenças cardiovasculares, cancro, doenças de saúde mental, doenças autoimunes. E os salários de substituição ou as indenizações, né, representam de 80% a 90% dos custos totais. E, consistentemente, uma pequena porcentagem de casos é responsável por esses custos. Algumas das variações observadas nos custos da dor lombar ao longo do tempo podem ser explicadas por mudanças na legislação sobre a deficiência e na prática de saúde. Por exemplo, nos Países Baixos, os custos associados à dor lombar foram substancialmente reduzidos entre 1991 e 2007, após uma alteração na legislação que reduziu as pensões de invalidez e aplicou critérios baseados em evidências para a prática médica. As estimativas de custos médios diretos associados à dor lombar também são todas provenientes de países de alta renda, como os Estados Unidos, por exemplo, tendo os custos mais elevados atribuídos a uma abordagem médica mais intensiva e a taxa mais alta de cirurgia em comparação com outros países também de alta renda. No Reino Unido, em 2006, uma em cada 7 consultas registradas com médicos de clínica geral foram por problemas musculoesqueléticos, sendo que as queixas de dores lombares são as mais comuns, 417 consultas por ano para dores lombares por 10 mil pessoas registradas. Na África do Sul, a dor lombar é a sexta queixa mais comum observada nos cuidados de saúde primário. Além da medicina convencional, abordagens médicas complementares e alternativas são populares entre pessoas que sofrem de dor lombar. Por exemplo, nos Estados Unidos, 44% da população utilizou pelo menos uma terapia complementar ou alternativa de cuidados de saúde em 1997. Este estudo revela que a razão mais comum, né, para a procura de terapias complementares foi a dor lombar. História natural. A dor lombar é cada vez mais entendida como uma condição duradoura com curso variável, em vez de episódios de ocorrência não relacionadas. Cerca da metade das pessoas atendidas com dor lombar na atenção primária apresentam uma tensão de dor contínua ou flutuante de intensidade baixa a moderada. Algumas se recuperam e algumas apresentam dor lombar intensa e persistente. Uma revisão sistemática, no total de 11.166 participantes, fornece fortes evidências de que a maioria dos episódios de dor lombar melhoram substancialmente em 6 semanas, e em 12 meses os níveis médios de dor são baixos, 6 pontos na escala de 100. Contudo, 2/3 dos pacientes ainda relatam alguma dor aos 3 meses, cerca de 67%, e 12 meses, cerca de 65% dos pacientes. As recorrências de dores lombares são comuns, mas uma revisão sistemática de 2017, foram 7 estudos, um total de 1.780 participantes, descobriu que a pesquisa não fornece estimativas robustas do risco de recorrência de dor lombar. A melhor evidência sugere que cerca de 33% das pessoas terão uma recorrência dentro de 1 ano após a recuperação de um episódio anterior. Fatores de risco e gatilhos para dor lombar. Uma revisão sistemática, com cerca de 5.165 participantes, encontrou evidências consistentes de que pessoas que tiveram episódios anteriores de dor lombar correm maior risco de um novo episódio.
Da mesma forma, pessoas com outras condições crônicas, incluindo asma, dor de cabeça, diabetes, têm maior probabilidade de relatar dor lombar do que pessoas com boa saúde. É importante dizer que pessoas com problemas de saúde mental também correm um maior risco. Por exemplo, um estudo em coorte no Reino Unido, com 5.781 participantes, descobriu que pessoas com sofrimentos psicológicos aos 23 anos evoluíram para dor lombar 10 anos depois. A pesquisa nacional canadense de saúde da população, com 9.909 participantes, descobriu que indivíduos sem dor, com depressão, tinham maior probabilidade de desenvolver dor lombar dentro de 2 anos do que pessoas que não tinham depressão. Os mecanismos por trás da coexistência da dor lombar e outras doenças crônicas não são conhecidos, mas revisões sistemáticas de estudos coorte indicam que fatores de estilo de vida, como tabagismo, obesidade e baixos níveis de atividade física, que se relacionam com a saúde geral mais precária, também são associados à ocorrência de episódios de dor lombar ou ao desenvolvimento de dor lombar persistente, embora associações independentes permaneçam incertas. Uma revisão sistemática, totalizando 35.547 participantes, ou 7 estudos, né, com gêmeos, descobriu que a influência genética na probabilidade de desenvolver dor lombar variou de 21% a 67%, com o componente genético sendo maior para a dor lombar crônica e incapacidade do que para a dor lombar ocasional. Uma análise genética epidemiológica abrange cerca de 15.328 gêmeos dinamarqueses, 44% monozigóticos e 56% dizigóticos, descobriu que as estimativas de herdabilidade para a dor em diferentes regiões da coluna vertebral eram bastante semelhantes e há uma correlação genética moderada a alta entre os fenótipos, o que pode indicar uma correlação genética comum para uma alta proporção de dores na coluna. Estudo cruzado de casos australianos, quase 1.000 participantes, mostrou que posturas inadequadas, tarefas manuais pesadas, cansaço ou distração durante uma atividade foram todos associados ao risco aumentado de um novo episódio de dor lombar. Da mesma forma, a exposição profissional de levantar, curvar-se, posturas inadequadas, tarefas consideradas fisicamente exigentes também foram associadas a um risco aumentado de desenvolver dor lombar em países que têm renda média e baixa. Uma revisão sistemática, 25 coortes, mostrou que o efeito da carga de trabalho pesado no início da dor lombar variou de 1,61 a 4,1. A existência de um caminho casual entre esses fatores de risco e a dor lombar, no entanto, permanece obscura. Contribuintes multifatoriais para a dor lombar persistente e incapacidade. Nas últimas décadas, o modelo biopsicossocial tem sido aplicado como uma estrutura para a compreensão da complexidade da incapacidade causada pela dor lombar, em preferência a uma abordagem puramente biomecânica. Muitos fatores, incluindo fatores biofísicos, psicológicos, sociais, genéticos e comorbidades, podem contribuir para a dor lombar incapacitante. No entanto, não existem limites firmes entre esses fatores e todos eles interagem entre si. Assim,
A dor lombar persistente, incapacitante, não é apenas o resultado de estímulos nociceptivos, embora existam substancialmente menos dados provenientes de países de renda média e baixa do que de países de renda elevada. Os dados disponíveis sugerem que contribuintes multifatoriais semelhantes parecem ser importantes em todos esses países. Fatores biofísicos. Embora o papel da deficiência biofísica no desenvolvimento da dor lombar incapacitante não seja totalmente compreendida, as deficiências são demonstráveis em pessoas com dor lombar persistente. Um exemplo é que algumas pessoas com dor lombar persistente podem apresentar alterações no tamanho, na composição e na coordenação muscular que diferem daquelas pessoas que não têm dor. Essas alterações podem ser mais que uma mera consequência direta da dor e são apenas parcialmente afetadas por fatores psicológicos. Fatores psicológicos. Os fatores psicológicos são frequentemente investigados separadamente, mas há uma sobreposição substancial de construtos como depressão, ansiedade, catastrofização, ou seja, uma crença irracional de que algo é muito pior do que realmente é, e autoeficácia, ou seja, crença na capacidade de alguém influenciar eventos que afetam a vida de alguém. Então, a presença desses fatores em pessoas que apresentam dor lombar está associada a um risco aumentado de desenvolver incapacidade, embora os mecanismos não sejam totalmente compreendidos. Por exemplo, um estudo coorte no Reino Unido, com 531 participantes, revelou que o sofrimento relacionado com a dor explicou de 15 e 28% da variação da dor e da incapacidade, respectivamente. Modelo de medo e evitação da dor crônica, incluindo dor lombar, que descreve como o medo de dor leva à evitação de atividades e, portanto, a incapacidade, está bem estabelecido. Esse modelo foi expandido mais recentemente para capturar a influência dos processos de aprendizagem desadaptativos e das crenças incapacitantes na percepção da dor e nos comportamentos, sugerindo que a cognição da dor tem um papel central no desenvolvimento e manutenção da incapacidade, e mais ainda do que a própria dor. Uma revisão sistemática, incluindo 12 estudos de mediação, indicou a alta eficácia, o sofrimento psicológico e o medo com os fatores que intermediam, explicando parte do caminho entre ter dores na cervical ou na lombar e desenvolver incapacidade. A importância potencial da alta eficácia é apoiado por uma revisão sistemática de 83 estudos, de condições de dor crônica, 23 estudos, que concluiu que a alta eficácia está consistentemente associada à deficiência em capacidade, sofrimento afetivo e intensidade da dor. Portanto, alguns tratamentos para a dor crônica deixaram de visar o alívio direto da dor e passaram a visar a mudança de crenças e comportamentos. Fatores sociais. A dor lombar crônica incapacitante afeta desproporcionalmente pessoas com baixa renda e baixa escolaridade. No estudo no Reino Unido, com 2.533 pessoas, o status socioeconômico ao longo da vida previu incapacidade devido a qualquer condição de dor em idades mais avançadas, independentemente de comorbidade, indicadores psicológicos e índice de massa corporal. Dados transversais dos Estados Unidos
de 2009 a 2010, com 5.103 pessoas, revelaram que aquelas com dor lombar persistente eram mais propensas a ter menos do que o ensino secundário e tinham uma renda familiar anual inferior a US$ 20.000. Os mecanismos sugeridos para o efeito de baixa escolaridade na dor lombar incluem exposição ambiental e de estilo de vida em grupos socioeconômicos mais baixos, menor liderança em saúde e cuidados de saúde que não estão disponíveis ou não são adequadamente direcionados para pessoas com baixa escolaridade. Além disso, estar em ocupações rotineiras e manuais e ter cargas físicas aumentadas está associado à dor lombar incapacitante. Processamento e modulação central da dor. A entrada nociceptiva é processada em todo no sistema nervoso, incluindo a modulação na medula espinhal e nos centros supraespinhais. Na dor crônica, os centros supraespinhais podem apresentar níveis variados de ativação e podem ser recrutados para ativação ou não de forma dinâmica, dependendo do impulso nociceptivo, do contexto, da cognição e da emoção. Se algum desses fatores mudar, o mesmo estímulo nociceptivo pode produzir uma assinatura cerebral diferente no mesmo paciente. Uma revisão sistemática de 27 estudos identificou evidências moderadas de que pacientes com dor lombar crônica apresentam diferenças estruturais do cérebro em áreas corticais e subcorticais específicas e alterações da conectividade funcional em áreas relacionadas à dor após estimulação dolorosa. A implicação clínica desses achados ainda precisa ser esclarecida. Modelos preditivos multivariáveis. A intensidade da dor, o sofrimento psicológico e a dor associada nos membros inferiores ou em vários locais do corpo são identificados como preditores em modelos preditivos multivariáveis, validados externamente, que foram desenvolvidos para identificar pessoas com riscos específicos de desenvolver dor lombar incapacitante. Numa revisão sistemática de 50 estudos, a quantidade média de variância explicada em 7 amostras de desenvolvimento foi de 43%, indicando que a maior parte da variação entre indivíduos se deve a fatores desconhecidos ou não medidos. Limitações deste estudo. Apesar dos avanços em muitos aspectos da compreensão da dor lombar, incluindo carga, curso, fatores de risco, causas, existem algumas limitações importantes. A maior parte dos dados provém de países de rendimento elevado e podem ou não generalizar-se para países de rendimento baixo ou médio. Embora muitos fatores estejam associados ao desenvolvimento da dor lombar e à transição para a dor incapacitante persistente, os mecanismos subjacentes, incluindo o efeito de doença não transmissível concomitante, são pouco compreendidos. Apesar do fato da dor lombar, a investigação muitas vezes não é uma prioridade nos países de rendimento baixo ou médio, e, portanto, as consequências de dor lombar nesses contextos são em grande parte desconhecidas. 5. Os domínios funcionais utilizados nos estudos GBD 2015 não têm em conta aspectos mais amplos da vida, como a participação, o bem-estar, a identificação social, a carga do cuidador, a utilização de recursos de cuidados de saúde e os outros custos de incapacidade para o trabalho. Nos estudos de custo, é mais frequentemente utilizada uma abordagem descendente e essa pode não captar todos os custos vistos do ponto de vista individual em contextos específicos. Conclusão. A dor lombar é hoje a causa número 1 de incapacidade em todo o mundo. O fardo da dor lombar está aumentando, especialmente nos países de baixa e média renda, o que está sobrecarregando os sistemas sociais e de saúde que já estão sobrecarregados.
A dor lombar é mais prevalente e onerosa nas populações trabalhadoras e nos idosos. A dor lombar está associada ao aumento de limitação de atividades. A maioria dos casos de dor lombar são de curta duração e uma fonte nociceptiva específica não pode ser identificada. A recorrência são, no entanto, comuns e algumas pessoas acabam com dores persistentes e incapacitantes, afetadas por uma série de fatores biofísicos, psicológicos e sociais. Os custos associados aos cuidados de saúde e a incapacidade para o trabalho atribuídos à dor lombar são enormes, mas variam substancialmente entre países e estão relacionados com normas sociais, abordagens de cuidados de saúde e também da legislação. Embora existam várias iniciativas globais para abordar a carga global da dor lombar como um problema de saúde pública, há necessidade de identificar estratégias custo-efetivas e específicas ao contexto para a gestão da dor lombar, a fim de mitigar as consequências da carga atual e futura projetada. Ah, tá. Acabou o vídeo. Você tá aí? Deve ser porque ele foi relevante para você, né? Então vai lá, se inscreve lá no canal, compartilha esse vídeo. Muitas pessoas podem ter as mesmas dúvidas que você teve, ou você precisa passar o que foi colocado nesse artigo para outras pessoas, tá? O conhecimento ele deve ser expandido para outras pessoas, ok? Dá seu like, é importante aqui pro canal. Um abraço e até o próximo vídeo.